Tipos de sujeito. A gente vai conversar sobre isso. A gente falou que a oração tem predicado, tem sujeito, né? Já vimos alguma coisa sobre predicado, verbal, nominal, verbo nominal, tem predicado, tem os sujeitos também. Esses são os tipos de predicado. E os tipos de sujeito? Bom, tradicionalmente, o que se diz? Sujeito, termo essencial da oração. Mas eu vou te contar uma coisa. Sabe quem manda de verdade? Manda de verdade na oração? É o verbo. O sujeito só existe se o verbo deixar. Pensa que é assim, vai chegando, vai existindo? Não, o verbo diz assim, não, cara, eu não te autorizei. Aliás, eu nem te reconheço. Tem verbos que são assim, nem te conheço, cara. E aí são os chamados verbos impessoais. Então, para a gente classificar o sujeito, primeira, mentira, mentira. Descomplica, desmente, né? O sujeito não é indispensável, não é um termo essencial, não é, atenção, não é breaking news, um termo essencial da oração. Por quê? Não é um termo essencial. Por quê? Porque o verbo pode não permitir que ele exista. E aí, verbos impessoais significa o quê? Não tem sujeito. Para você que está pensando se esse acento permanece, sim, esse acento permanece. Verbo ter no plural continua acentuado, mesmo pela nova ortografia. Mantém isso aí. Verbos impessoais. O que são verbos impessoais? Aqueles que não podem ser conjugados pelos vários sujeitos, pelas várias pessoas do discurso. Então, vários sujeitos não, pelas várias pessoas do discurso. Guardou, né? Eu não falei vários sujeitos, não falei. Várias pessoas do discurso, eu, tu, ele, nós, vós, eles. Então, são aqueles tradicionais verbos que indicam fenômenos atmosféricos, como chover, trovejar, né? Fenômenos atmosféricos, relampejar também. Então, você não conjuga isso, eu chovo, tu choves, tá certo? Verbo haver, quando tem o sentido de existir, é um verbo impessoal. Não vai ter, eu hei, tu has. Não, mas minha avó sempre dizia, eu hei de conseguir. Dizia, mas esse verbo haver dela não tinha sentido de existir? Tinha? Era eu existo de conseguir? Claro que não. Aí ele funciona como um auxiliar, dando aquela ideia do eu conseguirei, eu tenho de conseguir. Não é haver no sentido de existir. Haver com o sentido de existir, sempre singular. Então, verbos que indicam fenômenos atmosféricos, verbo haver no sentido de existir, verbo ter no sentido de existir. No meio do caminho tinha uma pedra no meio do caminho. Drummond sabia, né, que não tinha sujeito. Isso aí, tinha pedra, mas sujeito não, porque esse verbo ter foi usado no sentido de existir também. Então já sei, verbo existir não tem sujeito. Tem sim. Verbo existir você conjuga. Aliás, famoso René Descartes, penso, logo existo. Não é isso? Penso, logo existo. Então, tem o sujeito. Eu penso, eu existo. Então, verbos impessoais não têm sujeito. Significa que o sujeito nem sempre existirá. Algumas gramáticas chamam esse sujeito que não existe de sujeito inexistente. É uma coisa meio maluca, você vai pensar aí, o cara vai dar uma classificação para uma coisa que não existe? E eu concordo. Fazer o quê? Tem alguns livros que apresentam assim. Mas o importante é saber que verbo impessoal neca de sujeito. Tudo bem? Vamos em frente. A maior parte dos verbos, contudo, não é de verbos impessoais, né? A maior parte tem o seu sujeito. E aí o sujeito vai ser aquele ser sobre o qual o predicado fala. Então, o balão, se eu tenho aqui, ó, o balão estourou. Bom, se você quiser ser pouco dramático, pode ser aquele balãozinho de festa que você enche, pá, estourou. Se você quiser ser muito dramático, imagina um balãozão daqueles de viagem, Turquia e coisa, estourou. Eu prefiro menos dramático, porque envolve menos tragédia. Então, esse balão estourou. Essa informação do estourou é dada sobre quem? Sobre o balão. Então, eu tenho ali um sujeito.
Se não fosse só o balão, se essa ideia do estourar estivesse associada a 2 elementos ou mais elementos, né? Se eu dissesse assim, o balão, a bomba, bombinha, tá? Bombinha. Estouraram. Observe que o verbo, né? O verbo partiu aqui para um plural que está concordando com algum elemento. Com que elemento? Balão e bombinha. Essa informação de estouraram se reporta a 2 elementos. No caso, tá? Balão e bombinha. Eu estou marcando só os chamados núcleos, porque você já sabe que isso aqui se reporta a balão, isso aqui se reporta a bombinha, né? Mas o núcleo, eu tenho balão. Núcleo. Núcleo do quê? Fala pra mim. Sujeito, muito bem. E aqui, núcleo do sujeito, claro. Ó. Predicado, sujeito. Núcleo do sujeito. Para tudo você diz. Como mais de um núcleo? Sim, mais de um núcleo, 2, 3, quantos eu queira e consiga organizar ali de uma forma que alguém possa entender. Balão, bombinha, mais de um núcleo. Sujeito com um núcleo. Mas aqui não tinha um núcleo só, Lúcia? Tinha, meu amor, um núcleo só. Né? Sujeito simples. E aqui eu tenho mais de um núcleo? Tenho um, outro. Ah, que coisa, né? É possível isso? É possível. Então, aqui eu tenho o chamado, esse exemplo é um exemplo de sujeito simples. Simples assim. E aqui eu tenho um exemplo de sujeito composto. Por quê? Porque eu não tenho apenas um núcleo, eu tenho mais de um núcleo. Ah, Lúcia, então, se eu falar uma expressão no coletivo, né? Se eu disser assim, sobre um bando de gaivotas, por exemplo, o bando voou para a ilha. Esse bando, então, é sujeito composto? Quantos núcleos? Eu te pergunto. Aí você vai ver, bom, o bando voou para a ilha. Bando, é esse núcleo. Um núcleo, sujeito simples. Ah, mas ele não dá ideia de quantidade. Ah, meu amor, mas não é a questão da ideia. É o número de núcleos que manda nessa classificação. Resumindo, um núcleo no sujeito, sujeito simples. Mais de um, tem que ser 2 só não. Mais de um núcleo no sujeito, sujeito composto.